chama a atenção de todos os brasileiros na manhã dessa quinta-feira e você vai ver também. Cresce o número de contratação de estrangeiros em Santa Catarina. Aplicativo pode determinar a arritmia cardíaca. E o Criciúma não consegue superar o Caravaggio no Clássico Histórico no Heriberto Wilson. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 14 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2024. E uma notícia que chamou a atenção desde o finalzinho do ano, né, e teve sua repercussão acentuada durante esses dias, finda-se hoje. A Deise Moura dos Anjos, a conhecida como envenenar a família com um bolo de Natal, acabou sendo encontrada morta na cela onde estava, no Rio Grande do Sul. Para recordar o caso, né, que chamou muita atenção, ela acabou aí fazendo uso de uma substância ilegal, um veneno comprado pela internet, do qual a polícia já conseguiu os recibos, e acabou, através da farinha, contaminando com esse veneno, e a sogra fez um bolo, levou para a família em Torres e acabou aí tendo 3 pessoas mortas ao comer esse bolo. Depois do desenrolar de tudo, chegou-se a Deise, que ela fez o mesmo com o sogro e agora está se investigando se ela teria feito o mesmo com o pai, isso em anos separados, né? O sogro havia falecido no meio do ano passado e o pai no final de 2023. Portanto, né, hoje esse caso chega ao fim, mas, né, infelizmente trágico, com a serial killer sendo encontrada morta na sua cela. Ela estava, de acordo com a polícia do Rio Grande do Sul, né, com a Brigada do Rio Grande do Sul e a Polícia Penitenciária do Rio Grande do Sul, ela estava sozinha na cela, ela já era afastada de outras presas e acabou sendo encontrada morta. Aí, provavelmente, ela acabou tirando a própria vida. Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas, né, acabou dando aí um fim nessa história macabra que a gente acompanhou desde o final do ano passado. E olha só, uma falha no sistema do Banco Central deixou as operações via Pix fora do ar nessa manhã. Quem tentou fazer o pagamento via Pix na manhã dessa quinta-feira enfrentou problemas. Os clientes de diferentes instituições financeiras relataram nas redes sociais que estavam encontrando falhas no sistema de pagamentos. O Banco Central disse que a instabilidade foi resolvida antes das 10 horas da manhã, mas antes disso, o site Down Detector, que monitora queixas de instabilidade em aplicativos na internet, registrou um pico de reclamação sobre o Pix às 9h10 da manhã, com cerca de 4.400 relatos dos serviços fora do ar no período. Na tarde da última sexta-feira, o Pix também apresentou instabilidade e ficou fora do ar para os aplicativos de todas as instituições financeiras do país. E agora já está tudo certo, tá? O Pix está funcionando, então cuidado com os golpes, que o povo agora gosta de se aproveitar desse momento. E já já a gente vai falar sobre isso também aqui no Informe Região, na campanha que o governo do estado está lançando. E olha só, um gesto de empatia e consciência, claro, né? A adoção oferece uma nova chance para animais que sofrem maus tratos ou foram abandonados pelos seus tutores terem uma nova família. Nesse sábado, dia 15, os interessados encontraram um amigo de 4 patas, terão a oportunidade de conhecer alguns dos candidatos à adoção no Núcleo de Bem-Estar Animal, o Nueba, que fica localizado na rua Miguel Patrício de Souza, no bairro Renascer, aqui em Criciúma. Desculpa. São dezenas de cachorros e gatos disponíveis na feira de adoção que está sendo organizada pela administração municipal por meio da Superintendência de Saúde e Bem-Estar Animal. Vai ocorrer essa feira de adoção das 8 horas da manhã até o meio-dia. Então, se você quer um animalzinho de estimação, né, um bem-estar para você, para sua família, claro, com toda a responsabilidade, lembrando, bichinho não é brinquedo,
tem que ter responsabilidade. Vá ao Núcleo de Bem-Estar Animal nesse sábado e participe da feira de adoção. E olha só, os estrangeiros estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho brasileiro. E Santa Catarina é um dos estados que mais registraram contratações deles no ano passado. Santa Catarina se destaca como estado brasileiro com o maior saldo de contratações de trabalhadores estrangeiros, atingindo mais de 18.900 novos contratados somente no ano de 2024. Isso representa 26% do total de 71 mil contratações no país, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os venezuelanos são a maioria entre os estrangeiros contratados. Ao todo, são 14.135 novos funcionários, seguido por argentinos e cubanos. A maior parte dos estrangeiros contratados no ano passado são homens abaixo dos 30 anos e com ensino médio completo. O tempo de permanência no emprego é, em média, de 9 meses, abaixo da média geral de 15 meses. De acordo com os dados da Secretaria de Planejamento, a economia catarinense está crescendo e gerando mais de 106 mil vagas formais de emprego, das quais 17,7% são ocupadas por estrangeiros. Chapecó lidera as contratações entre os municípios, com 2.378 novos trabalhadores. Já as grandes cidades, como Joinville e Florianópolis, apresentam altos índices de contratações no setor de serviços. A seguir, o calor tá de derreter asfalto. Uma da tarde, mais 25 minutos. E olha só, em parceria com o Instituto do Coração, o INCOR, foi desenvolvida uma plataforma capaz de monitorar remotamente os batimentos cardíacos de um paciente e identificar uma possível arritmia. O Instituto do Coração Hospital das Clínicas de São Paulo desenvolveu um inovador aplicativo com inteligência artificial para detectar precocemente arritmias cardíacas. Essa condição, que afeta cerca de 1 em cada 4 pessoas ao longo da vida, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, pode ser fatal se não tratada adequadamente. Chamado de TRADA, o aplicativo é o primeiro no mundo capaz de monitorar em tempo real e por até 30 dias os impulsos elétricos do coração. Ele identifica anomalias no ritmo cardíaco e alerta uma equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente. Dependendo da gravidade, o tratamento pode ser realizado remotamente, com ajuste de medicação por teleconsulta ou requerer atendimento em uma unidade de saúde. A arritmia, caracterizada por batimentos cardíacos irregulares, acelerados ou lentos, é uma das principais causas de complicações graves, como infartos e acidentes vasculares cerebrais. Segundo dados do Ministério da Saúde, só em 2024 foram registradas cerca de 7 mil internações e mais de 60 mil atendimentos ambulatoriais relacionados a arritmias no Brasil. Desde que o TRADA começou a ser utilizado experimentalmente, em 2023, mais de 240 pacientes evitaram complicações severas por meio do monitoramento contínuo. O aplicativo, no entanto, limita o acesso do paciente às informações técnicas, compartilhando apenas os dados necessários para relatar sintomas. O diagnóstico detalhado fica disponível exclusivamente para a equipe médica. Com previsão de lançamento oficial para o primeiro semestre de 2025, o TRADA deverá ser expandido para outros hospitais e unidades do Sistema Público de Saúde. Além dessa iniciativa, o Instituto do Coração também tem investido em telemedicina para monitorar e orientar cirurgias cardíacas em hospitais públicos, demonstrando o potencial transformador da tecnologia quando aplicada à medicina. E olha só, gente, a Casan passará a adotar novos critérios para a concessão da tarifa social, seguindo a nova lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. De acordo com as novas regras, as famílias inscritas no Cadastro Único, CadÚnico, ou beneficiadas de algum tipo de benefício do governo, como prestação continuada, têm o direito de um desconto mínimo de 50% na tarifa
de água e esgoto. Com a nova tarifa social federal, os consumidores passarão a pagar R$ 21,65 referente à tarifa fixa de disponibilidade de infraestrutura e mais R$ 1,44 por metro cúbico de água consumida até o limite de 15 metros cúbicos. Aqueles que consumirem, por exemplo, 16 metros cúbicos até 25 metros cúbicos, pagarão R$ 13,38 a cada 1.000 litros de água recebido. Para ter direito a esse benefício, é preciso comprovar renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e o titular da unidade consumidora deve constar no comprovante apresentado, não sendo necessário ser a pessoa responsável pela unidade familiar e estar cadastrado no CAD único ou em algum serviço de benefício de prestação continuada. O benefício vai aplicar a uma única unidade autônoma residencial por consumidor. Então, se você está dentro dessa faixa, de valores que pode receber o benefício, procure a loja da Casan mais próxima, obter mais informações para você continuar ou então obter o desconto. E olha só, e não é força de expressão não, gente. O calor dos últimos dias foi de derreter asfalto, isso mesmo. Pelo menos foi o que foi registrado por um morador de Maracajá. Não tem outro assunto nos últimos dias, o calor. As temperaturas estão cada vez mais altas na região sul do Brasil e já foram registrados níveis de 5 graus acima das marcas históricas para o mês de fevereiro. Está tão quente que na cidade de Maracajá, no sul catarinense, o asfalto chegou a derreter. Um vídeo lançado nas redes sociais mostra as marcas deixadas pelo solado de um morador ao pisar no local. O vídeo repercutiu dentro e fora de Santa Catarina e, em nota, a Prefeitura de Maracajá informou que o Corpo Técnico de Engenheiros do município, em conjunto com a empresa que realizou a obra em toda a extensão da avenida, está verificando o porquê do derretimento do asfalto. A avenida passou, inclusive, por uma revitalização recente, mas em março de 2023 foi iniciado um processo de recuperação da pavimentação asfáltica de toda a via. Maracajá foi uma das cidades mais quentes do estado nessa semana. De acordo com a Epagre-Ciran, órgão que monitora as condições do tempo em Santa Catarina, a região chegou a registrar 41 graus na última terça-feira, quando o flagrante foi feito. E a sensação térmica de 65, então estava muito quente na terça em Maracajá e agora, né, como a gente informou no vídeo, em nota a prefeitura vai investigar, né, por que esse asfalto derreteu. Tem tudo quanto é canto asfalto, né? Tava calor em tudo quanto é canto, né? Agora, derreter um pedaço ali é uma falha e eles vão apurar o porquê que isso aconteceu. E olha só que legal, se você vai viajar, se você ainda vai dar uma passeada aí, tá em ritmo de férias, medalhas, brasões e louças e outros objetos pertencentes à família imperial estão em exposição na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, localizada no hall do Palácio Barriga Verde, na Lesc, sede da Assembleia Legislativa lá em Florianópolis. A mostra marca os 200 anos do nascimento do imperador Dom Pedro II e os 180 anos da sua vinda a Santa Catarina. Medalhas, brasões e louças, objetos pertencentes à família imperial, estão em exposição na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, localizada no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. A mostra marca os 200 anos do nascimento do imperador Dom Pedro II e os 180 anos de sua vinda a Santa Catarina. Cerca de 40 peças pertencem a integrantes da família imperial brasileira como Dom João VI, Dom Pedro II, Imperatriz Teresa Cristina, Princesa Isabel e outros personagens de destaque na história brasileira. O acervo é de propriedade de André Luiz Rigo, colecionador e autor do livro A Mesa do Rei, a porcelana de Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Comecei a colecionar já tem uns 10 anos. E cada peça que eu adquiro é uma forma de estudo. Essas peças elas possuem brasões, possuem monogramas, e cada monograma, cada brasão que era colocado na peça tinha um significado. Então essas peças têm essa importância. Por isso, elas contam a história dos períodos, elas contam a história da passagem desses personagens pelo Brasil e que influenciaram a nossa vida, que influenciam até hoje. Entre o acervo está o prato P2 Grande,
que era um dos serviços preferidos de Dom Pedro II para recepções no Palácio de São Cristóvão. A louça de porcelana contém uma borda com friso dourado, com iniciais do imperador e o brasão de armas da família Bragança. Outro item que desperta a atenção dos visitantes é uma maçaneta em cristal que fazia parte do Palácio de São Cristóvão, residência para a família imperial brasileira. Até aqui na exposição tem o prato que é chamado P2 Grande. Esse prato foi presente do rei de Portugal para o Dom Pedro II. Esse prato tem o brasão, tem a coroa imperial, muito bonito. Tem também um apoio de talher em cristal, que tem o busto do imperador com 3 anos de idade. Então são peças bem delicadas, peças que contam a história. E eu fico muito contente porque aqui na Alesc tem um fluxo muito grande de pessoas em diversas partes do estado. Então essas pessoas vão conseguir ter contato com essas peças, vão conseguir visualizar um pedaço da história do Brasil. A exposição segue aberta para a visitação do público até o dia 27 de fevereiro. Que legal, né? Uma grande oportunidade aí de levar conhecimento ainda mais sobre a história do nosso país. A seguir, governo catarinense lança campanha contra golpes virtuais. Uma da tarde, 37 minutos. Olha só, as altas temperaturas em Santa Catarina motivaram o aumento do consumo de energia elétrica em 13,75% só em janeiro desse ano, com relação ao mesmo período do ano passado, com o pico de uso entre o fim da tarde e a noite. A expectativa é de que o cenário se normalize agora no mês de fevereiro. Segundo as centrais elétricas de Santa Catarina, a Celesc, em janeiro de 2025, a demanda por eletricidade foi maior na segunda quinzena do mês, segundo o Observatório Europeu. Os primeiros 31 dias do ano foram os mais quentes já registrados no mundo, conforme os especialistas. O índice é um alerta para as mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, né? Há mais de 18 meses sobre recordes de calor. De acordo com a Celesc, a empresa, em fevereiro, a demanda por energia tem se mostrado estável, com níveis semelhantes aos registrados no ano passado, especialmente durante os chamados horários de ponta no estado, que ocorrem aí das 6h30 da tarde até as 9h30 da noite. Então, né, o pessoal está demandando mais energia ultimamente, claro, por conta desse calorão todo. O governo do estado está encabeçando uma campanha para esclarecer e dar mais informações às pessoas contra os famosos golpes pela internet. Embora Santa Catarina tenha registrado queda nos índices de crimes violentos como roubos, latrocínios e homicídios, os casos de estelionato continuam em alta. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o número de ocorrências de estelionato tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Em 2021, foram registrados 75.525 casos. Em 2022, o número subiu para 96.124. Já em 2023, foram 96.883 ocorrências. Em 2024, o estado registrou um recorde de 102.868 ocorrências, sendo 71 mil delas em ambiente virtual. Com a pandemia, muitas pessoas que faziam transações presenciais em bancos, se relacionavam de forma mais pessoal, passaram a utilizar o celular e os aplicativos, e também os computadores. Isso criou um terreno fértil para os criminosos, que fazem phishing, ou seja, jogam um grande número de iscas para as pessoas que elas acabam aí caindo nesses golpes. Os números do relatório produzido pela Diretoria da Inteligência e Estratégia, com participação da Gerência de Estatística e Análise Criminal da Secretaria do Estado de Segurança Pública, são baseados nos dados da Segurança de Santa Catarina, onde mostram que 70% dos registros de estelionato realizado em 2024 foram praticados em ambiente virtual. Ao receber um link, não clique em cima. Ao receber um pedido de dinheiro, faça um contato direto com a pessoa. Não existe no mundo nenhum negócio da China, nenhum negócio em que a pessoa vai obter vantagem. Então,
Quando algo é muito vantajoso, também é necessário que se observe. Então, via de regra, todos os golpes praticados, seja do precatório, do falso advogado, do sextorção, que é a troca de nudes, seja os golpes do falso aluguel, são todos pautados numa negociação que fazem com que a vítima caia num golpe. Então tem que tomar todos os cuidados para verificar com quem você está negociando, com quem você está conversando e jamais clicar em nenhum link suspeito. O governo do estado reforça a necessidade da atenção e de cautela por parte da população para evitar cair em golpes e orientar que, em caso de suspeita, procure imediatamente a polícia. Mudando de assunto, em uma noite para gravar para a história, mas para a história do Caravaggio. Isso mesmo, o time da Montanha venceu de virada o Criciúma em pleno estádio Heriberto Wilson e está voltando a sonhar com a permanência na Série A. Pela primeira vez na história das equipes, Criciúma e Caravaggio se enfrentaram no estádio Heriberto Wilson pela Série A do estadual. O jogo era muito esperado pela região, que viu a ascensão do azulão da Montanha nos últimos anos e dos torcedores do Tigre, que estavam ávidos por voltarem a vencer na competição. Querendo se salvar do rebaixamento, o time da Montanha não se abateu com o gol sofrido ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, o capitão Rodrigo, de cabeça, abriu o placar. O azulão não desistiu e ainda no primeiro tempo, Henrique, de pênalti, mandou uma bomba. Goleiro Kaique não teve chance de defesa, igualando 1-1. Caravaggio do Heriberto Wilson! Quem pensou que seria mais um empate na vida do Criciúma não imaginou que o time da Montanha não ia se dar por vencido. Aos 2 minutos, Gênese amplia e fecha o placar para o azulão, 2-1. No minuto final da partida, o meia-campista Gessé, do time da Montanha, e o goleiro Kaique, do time carvoeiro, foram expulsos, após o jogador do Caravaggio se recusar a sair de campo. De acordo com a substituição, assim, o goleiro se recusou a esperar e agarrou o meia-campista para que ele saísse de campo. Os dois levaram cartão vermelho e estão fora das próximas partidas. O técnico Zé Ricardo, na entrevista coletiva, pediu desculpas pelo baixo desempenho da equipe carvoeira. Foi uma atuação abaixo de todos nós fomos mal, e quando a gente tem essa sensibilidade, é saber reconhecer, continuar trabalhando, porque eu tenho certeza que esse grupo, o que já mostrou, tem condição de repetir e fazer melhor. Agora o Criciúma vai enfrentar o Marcílio Dias no próximo sábado, em casa, às 4h30 da tarde. Já o Caravaggio enfrenta o Figueirense, fora de casa, no Orlando Scarpelli, no domingo, às 6h30 da noite. Foi esse o resumo do jogo. O Caravaggio saiu perdendo, virou, e o Criciúma ficou olhando lá. De boa, não mostrou poder de reação, depois deu esse quiprocó entre Gessé e Kaique. Ô, coisa feia também. Ô, Gessé, tu não aprendeu assim, né? Tu é da base do Criciúma. Olha só, gente, Santa Catarina e Brusque. Ontem o Santa Catarina venceu por 1-0, aí veio 2-1 pro Caravaggio. O Caravaggio vai continuar na Série A, deixa o Caravaggio aí. Marcílio Dias, 2-0 em cima do Barra, e o Avaí venceu 3-1 o Concórdia. Hoje às 8h30 da noite, 8 horas, tem Hercílio e Joinville, e amanhã, e hoje também às 8h30, desculpa, tem Figueirense e Chapecoense. Aí a rodada vai, o Criciúma tem um jogo a menos, que vai matar esse jogo a menos só contra o Hercílio Luz lá no dia 19, fora de casa às 8h30, o Hercílio Luz está lá no final da tabela. Até agora o Avaí é o primeiro colocado com 18 pontos, Santa Catarina, gente, que uniforme bonito, né, do Santa Catarina. O Santa Catarina é o segundo com 16 pontos, em terceiro o Criciúma com 13 pontos, seguido do Figueirense com 12, Concórdia com 11, Chapecoense com 11, em sétimo Bruscão com 10, e em oitavo o Marcílio Dias com 10, Joinville com 10, o Caravaggio dá uma respirada, está em décimo com 9 pontos, o Barra e o Hercílio Luz vão segurando a lanterna da Série A.
A do Campeonato Catarinense. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas próximas edições do Boletim Primavera para você, mas antes, às 14h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4h, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção para você encerrar bem o seu dia. Gente, fique conosco, fique na nossa programação, interage e participe conosco também. Uma boa quinta-feira e até amanhã. Tchau!